são 4h10, né? A gente deu esse tempinho, assim, para dar oportunidade para outras pessoas também entrarem, mas também, né, em consideração a quem já está presente, nós vamos começar, então, esta live, né? Foi pedido para que a gente utilizasse esse espaço para falar um pouco sobre o Cedra, né, o serviço, e qual é o nosso fluxo, né, de atendimento, para tirar dúvidas, enfim, né, para a gente fazer esse canal aí de comunicação, poder passar essas informações para vocês, e a gente está aqui disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, eu sou Mirela, sou pediatra, trabalho aqui no Cedra. Eu sou Josiane, eu sou a fonoaudióloga do Cedra. E a gente viu aqui, tem pessoal do Centro de Saúde lá da Caieira da Barra do Sul, que eu já trabalhei lá, não sei quem está lá representando, mas já trabalhei bastante tempo lá na Caieira. Serviço Social do NASF Sul, tem o pessoal do Saco Grande, pessoal da Educação, a Natalia, a Ana Paula, então, a Thaís, né, que é a nossa coordenadora aqui do Cedra, né, e então a gente vai começar a apresentação e quaisquer dúvidas depois a gente abre o espaço, né, temos residente de psicologia também, a Bruna, legal. NASF Sul, seja bem-vinda. E daí, depois, então, a gente abre o espaço final para as dúvidas, para conversar mais direto, assim. Vou botar a apresentação. Tirar. Ok. Então, o Cedra é o Centro de Avaliação, Reabilitação e Desenvolvimento da Aprendizagem. Ele é um serviço intersetorial, estruturado por 3 secretarias, né? Secretaria Municipal da Saúde, da Educação e da Assistência Social. E o serviço foi instituído em julho de 2019, pelo Decreto 20.473, mas as atividades se iniciaram efetivamente em novembro de 2019, né? Foi em novembro de 2019 que a gente iniciou os atendimentos aqui na sede, tá? O Cedra, ele tem sede na Ferreira Lima, aqui no centro de Florianópolis, no Centro de Educação Continuada. A nossa equipe, então, é multiprofissional, né? Nós temos hoje auxiliar administrativo, uma assessoria administrativa, nós temos 2 estagiárias, temos artista plástico, assistente social, 2 assistentes sociais, a fonoaudióloga, que é a Josi, a neuropediatra, que é a doutora Tamara, a pedagoga, que é a Cristiana, a pediatra, que sou eu, a psicóloga Mariana, e mais recentemente a gente recebeu a Francine, e a psiquiatra, que é a doutora Joana. E o Cedra, ele foi instituído para atender crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem, né, que tenham suspeita dos seguintes transtornos do neurodesenvolvimento: ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou transtorno específico da aprendizagem, ou deficiência intelectual leve e limítrofe, tá? Então, são as condições em que crianças e adolescentes apresentam dificuldades, problemas de aprendizagem que estão associadas a esses transtornos do neurodesenvolvimento. Existem outros transtornos do neurodesenvolvimento, e aqui a gente vai reforçar, né, o transtorno do espectro autista, que não é hoje, né, na atual situação que a gente está, a gente não consegue ainda fazer o atendimento
dessas crianças, tá? Então, nesse momento, a gente faz atendimento de crianças com diagnóstico, né, ou com suspeita de TDAH ou transtorno específico da aprendizagem, e aqui se inclui transtorno específico da leitura e escrita, de cálculo, né, e falei, né, leitura, escrita e cálculo. Com prejuízo na leitura, com prejuízo na escrita e com prejuízo na matemática. E os casos de deficiência intelectual leve e limítrofe. Tá? Os casos de deficiência intelectual moderada e grave, daí a gente também não consegue, não contempla hoje, né? Com a estrutura que a gente tem, com os profissionais que a gente não consegue dar assistência para essas condições nesse momento. Eles vão para outros serviços de referências, né? No estado, e alguns municípios oferecem essa assistência. Então, hoje a gente teria, né, para o transtorno do espectro autista, a PAI, né, e o CCR-RIA, e a Fundação Catarinense, isso, que também abrangeria a deficiência intelectual moderada grave. E os transtornos do espectro autista. Isso. E daí, dos outros transtornos do neurodesenvolvimento, que teria os transtornos motores, né, seria mais a parte da neurologia, e os transtornos da comunicação, que daí ficaria especificamente com a fonoaudiologia. Tá? Então, nosso público-alvo... Acho que eu pulei, né? Nosso público-alvo, então, são crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias, que sejam residentes no município de Florianópolis e que estejam matriculados na rede de ensino, tá? O objetivo, então, como mais ou menos a gente colocou, é fazer avaliação, diagnóstico, não são todos os casos que a gente vai conseguir dar um diagnóstico, mas fazer uma avaliação, né, dessa criança e reabilitação dessas crianças e adolescentes que tenham problemas de aprendizagem relacionados aos transtornos do neurodesenvolvimento que a gente colocou, então, transtorno específico da aprendizagem, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser um TDAH misto, né, ou predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo, né, e a deficiência intelectual leve e limítrofe. A gente queria frisar bastante essa questão, que são esses 3 transtornos que o CEDRA hoje atende. Então, a gente gostaria de enfatizar essas questões e, quando a gente for conversar com vocês, vocês vão entender por que a gente está falando e enfatizando bastante, porque a gente tem recebido muitos encaminhamentos e e-mails para matriciar outros casos específicos que não são hoje a clientela que o CEDRA contempla na assistência. Hoje a gente é um centro de referência do município em transtornos da aprendizagem, né? Com essas patologias que vocês estão visualizando, transtorno do neurodesenvolvimento nesses 3 aspectos, certo? E, assim, a intenção de dar, né, prioridade a essas situações específicas, justamente porque são as situações que estão no limbo, né? Não existem outras instituições, nesse momento, que façam um atendimento e que deem assistência a essas crianças e adolescentes com essas situações específicas, né? Como a gente falou, o transtorno do espectro autista, a deficiência intelectual moderada grave, tem a Fundação, tem o CCR, tem a APAI, né? Por mais que esteja também uma fila de espera longa, né? Mas são essas instituições hoje que são referência para essas situações, né? Públicas, né, Mi? E tem outras instituições como o ONG, que também presta assistência, que daí a gente até pode, mais tarde, em particular, até orientar vocês melhor. Então, a proposta, né? Quais são as propostas do CEDRA? Avaliar os usuários com suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento e construir, né? Fazer a construção de possibilidades de intervenção, e aqui entra o projeto terapêutico singular e o plano educacional individual. Intervir nos casos de transtornos específicos da aprendizagem, TDAH e deficiência intelectual leve limítrofe.
e sensibilizar, né, que isso a gente considera extremamente importante, sensibilizar os profissionais da saúde, da educação e assistência social, né, para essas situações, né. Aqui a gente colocou e tentar passar para vocês como é que acontece, né, como é que pode ser feito, como é que deve ser feito, né, o encaminhamento para o CEDRA, porque a gente recebe, como a Josi falou, muitos e-mails, né, telefonemas também, contatos por WhatsApp, querendo saber, ou já encaminhando diretamente com o nome da criança, né, o paciente direto para o CEDRA. Pedindo para a gente colocar na nossa lista, né, de atendimento. E a gente vai reforçar aqui, né, Mi? Para encaminhamento no CEDRA, o CEDRA, hoje, nós somos 100% regulado, então deve ser encaminhado via regulação, tá? Mirella vai falar do fluxo agora para vocês. Via regulação pelo CELC, né? Então, principal. Tem que ser, para ser atendido, né? Para você passar pelo atendimento, pela triagem inicial no CEDRA, tem que ser necessariamente, obrigatoriamente encaminhado pela unidade de saúde, tá? Pela equipe de saúde da família, pela regulação via CELC, né? Então, esse paciente, essa criança, esse adolescente, ele vai chegar no centro de saúde, preferencialmente, por uma solicitação da escola, né? O que normalmente a gente vê, que na escola, na unidade educativa, se identifica essa dificuldade de aprendizagem e da unidade educativa vai chegar no centro de saúde. Mas também pode acontecer da própria família identificar essa dificuldade e ir direto à família no centro de saúde solicitando avaliação, né? O que é importante é que, independente de se essa criança e adolescente chegue via escola, né, ou direto pela família, é que tem que haver uma discussão, uma discussão do caso entre a escola e a saúde através das reuniões do PSE, que é o Programa de Saúde da Escola, né? Então, tanto a unidade educativa responsável, né, por aquela família, aquela criança, aquele adolescente, quanto a unidade educativa tem que estar juntas, né, nesse processo, né? Então, vocês vão ver depois que existem documentos ali, instrumentos que têm que ser preenchidos, que são necessários para fazer o encaminhamento para o CEDRA, e que devem ser preenchidos pela unidade educativa e pelo centro de saúde, pela equipe de saúde da família, porque as informações que a escola tem, junto com as informações que a equipe de saúde tem, são fundamentais para depois fazer essa nossa avaliação, essa nossa triagem aqui no CEDRA, né? Tá? Então, esse caso tem que ser discutido em reuniões de PSE. Hoje a gente está recebendo muitos questionamentos, né, em função da questão da pandemia, de terem muitas aulas que não são presentes, né, as aulas não, agora estão em greve, né, no município, mas das aulas serem online, né, e de ter essa dificuldade na questão da reunião do PSE, na confecção de relatórios pedagógicos, enfim, mas a gente reforça que isso é muito importante e que, de alguma forma, né, vão ter que se reestruturar, se reorganizar para poder estar mantendo essas reuniões PSE ativas, né, porque é justamente nesse momento que vão se discutir e levantar as questões que vão ajudar essa criança, esse adolescente, tá? Até porque todo o problema de aprendizagem que está sendo gerado ali no desenvolvimento dele dentro da escola, né, vai gerar um problema na saúde. Por isso que a gente pede prioritariamente que todos os casos, antes de serem encaminhados via regulação, né, pela equipe de saúde da família, colocado lá no sistema para vir para o CEDRA, que seja discutido no PSE, para que a gente reforce o programa de saúde na escola, a importância de saúde e educação estarem trabalhando em conjunto. E assistência social também, né? Porque não é por acaso que é um serviço intersetorial que conta com saúde, educação e assistência social, né? Porque a gente sabe que para o desenvolvimento, né, da criança,
todos os fatores, né, as condições ambientais, as condições orgânicas, familiares, sociais, tudo está envolvido no bom desenvolvimento, né? Tanto desenvolvimento neuropsicomotor, quanto desenvolvimento cognitivo, intelectual, tudo junto, né? Então, não é por acaso que existe essa integração entre as 3 secretarias, tá? E também não é por acaso que a gente, como protocolo de acesso, tenha que passar, né, por esse grupo de escuta, né, por essa reunião do PSE, com serviço social também presente, né, porque tudo acaba contribuindo para essa questão, para o melhor atendimento, né, da criança, enfim. Depois dessa reunião, então, discussão de caso PSE, essa criança pode haver necessidade de alguma avaliação específica, né? E dali entra o que a gente também solicita muito, que essa criança seja avaliada com relação ao histórico dela de saúde, de exames que ela já tenha feito, porque muitas vezes essa criança pode ter, a Josi pode falar com mais propriedade, né? Mas alguma deficiência auditiva, alguma dificuldade específica, né, nesse contexto, que vai trazer problemas na aprendizagem, ou alguma até deficiência visual, né, ou tem alguma doença orgânica, um hipotiroidismo, né, ou algum outro tipo, uma desnutrição, né, passou por restrição, foi prematuro, ficou internado, teve algum acidente, algum trauma, né, ou é uma criança que tem traços de sindrômicos, né, que possa levar a pensar em alguma síndrome genética que possa cursar, né, com uma deficiência intelectual, um transtorno de aprendizagem, enfim. Então, essa avaliação é de extrema importância, tá? Depois que passa por essa avaliação, foi discutido em PSE, foi considerado, né, que realmente preenche os critérios para avaliação no CEDRA, daí sim ser incluído pelo sistema de regulação, né, pelo via CELC, vai chegar aqui para a gente, então, para fazer uma triagem, tá? A gente está fazendo as triagens hoje, na grande maioria online, por videochamada, tá? A gente teve uma receptividade bem legal, assim, por parte das famílias, de fazer essa triagem online, que é o momento que a gente vê todo o histórico da criança, vê se as documentações foram devidamente preenchidas, se foram feitos os exames necessários, né? Ver o histórico, ler os relatórios, e depois dessa triagem, então, a gente faz uma discussão dos casos em reunião de equipe. Hoje a gente faz as reuniões todas as quartas-feiras de manhã, então é o momento que o CEDRA está fechado para funcionamento interno. A gente faz a discussão com a multiprofissional, né, e daí a gente, a partir dessa discussão, a gente vê quais são as possibilidades, né, quais são os encaminhamentos em si para essa criança, tá? E claro que no final sempre a gente vai manter essa contrarreferência, né, manter sempre, porque o paciente, a criança, esse adolescente, essa criança não é do CEDRA, né, ele pertence à sua equipe de saúde da família, pertence à sua unidade educativa, e então essa contrarreferência é de extrema importância, tá? Então, aqui dentro já do CEDRA, né, mais ou menos como eu coloquei, vem via CISREG, a gente faz avaliação de ingresso, né, que é essa consulta de triagem, que hoje a gente está fazendo na maioria dos casos online. Tem os casos que a família não tem condições, né, porque não tem dispositivo, não tem internet, então a gente faz presencial, mas tem sido bem poucos casos mesmo. Algumas não conseguem também fazer online porque o serviço não dispensa, daí, né, Mirella, a equipe faz presencial também, tá? De acordo com como a família pode que fica melhor, comparecer, né? E daí a gente discute os casos em reunião de equipe nas quartas-feiras, né?
aí pela reunião de equipe a gente já avalia aquelas crianças que não preenchem os critérios, não são elegíveis, e daí a gente já dá as orientações e os encaminhamentos necessários, e aquelas crianças que são elegíveis, que vão para uma avaliação multidisciplinar, né, e interdisciplinar aqui, então, normalmente a gente vê da necessidade de passar com a neurologista ou com a psiquiatra, né, se houver alguma necessidade de alguma intervenção mais específica, e faz também avaliação multi com a fonoaudióloga, com a psicóloga e com a pedagoga. E com a artista plástica. E com a artista plástica, que agora a gente tem, né, e aquelas, então, que são elegíveis passam por um processo de reabilitação, iniciando o processo de reabilitação depois do segmento de cuidados com a contrarreferência para todas, né, as instituições, a unidade educativa, a unidade de saúde, tá? Então, de uma forma, assim, bem ampla, sucinta, né, seria esse o nosso fluxo, tanto de encaminhamento quanto fluxo interno. O que a gente reforça aqui, que é importante, é saber que não existe uma forma, né, que não seja a regulação via CELC para encaminhar o paciente para o cérebro, tá? Não tem outra maneira que não seja essa, tá? Então, no CEDRA a gente tem uma rotina de trabalho, né? Como vocês puderam ver, a gente faz uma triagem multiprofissional orientada, e a gente faz o estudo de caso, cada caso a gente estuda em particular, todas as quartas-feiras de manhã. A gente também tem a nossa reunião administrativa uma vez por mês, onde participam todas as secretarias, né, da assistência social, da saúde e da educação, onde a gente revê várias questões relacionadas a todo o nosso processo de desenvolvimento de trabalho aqui no CEDRA. E depois que a criança também, ou adolescente, passa pelo nosso processo de estudo de caso, ele vai para a avaliação interdisciplinar. E nessa avaliação interdisciplinar, a gente faz a aplicação de vários instrumentos hoje, já algumas pessoas já conhecem, que são validados, outros normatizados, padronizados, só enfatizando que a gente não deve ser encaminhado para fazer a estimativa intelectual, né, que a gente tem recebido vários casos relacionados a essa questão. Então, aqui, muitas crianças vão fazer a estimativa intelectual, porque é um processo do trabalho do CEDA, para que a gente possa, em conjunto com a pedagogia, fonoaudiologia, psicologia e as demais áreas, fazer um raciocínio clínico do que essa criança e adolescente pode estar apresentando de problema na aprendizagem, e como a gente vai dar essa condução no trabalho para ele. Após isso, a gente faz um relatório da avaliação, a gente dá uma devolutiva para aquela família que não foi elegível dentro do processo, né? E a gente dá as orientações e encaminhamento, certo? Depois, todo o processo de reabilitação e intervenção, como que ela é feita? A gente faz o planejamento das nossas condutas terapêuticas, sendo que a gente também faz as reavaliações. Quando a gente iniciou toda a criação do CEDRA, a gente tinha uma visão diferente, a gente tinha todo o processo de trabalho de reabilitação no CEDRA até 12 meses, né? Vocês vão ver que é o nosso segmento, ainda continua sendo o segmento por até 1 ano, mas as nossas condutas de reavaliação, elas mudaram. Elas eram a cada 3 meses, agora a gente atuando diretamente, e a gente observou que não é possível dessa forma, até porque a gente tem alguns instrumentos que eles só podem ser feitas a reavaliações semestralmente, então a gente mudou essa conduta, tá? Então, ela fica 1 ano na assistência, e a gente faz a reavaliação a cada semestre. As orientações e os encaminhamentos à família durante esse processo de reabilitação, né, e a intervenção, até ele chegar a uma alta de serviço. Ele pode chegar a uma alta de serviço, estar reabilitado, estar pronto, né, nas questões educacionais, do ensino-aprendizagem, saber ler, escrever, ter desenvoltura durante a escola, ficar com uma melhor autoestima, né, que eles chegam com bastante autoestima rebaixada aqui, com uma baixa autoestima, e esse sofrimento também gera um bloqueio até na questão
do aprendizado, da alfabetização em si, tá? Como ele pode precisar da assistência fora daqui também. Após todo esse processo, a gente tem algumas crianças que elas efetivamente precisam manter um contraturno, né, na sala de recursos ou no AEE, e a gente vai orientando a família até muitas famílias vão buscar assistências, que a gente tem algumas ONGs que fazem serviço também de, como é que a gente pode falar, nesse âmbito de ONG mesmo, tá? E a gente dá uma devolutiva para a equipe de saúde da família, para a escola e para a assistência social, né? Porque dentro da assistência social a gente tem outros núcleos de trabalhos e a gente tem sempre o contato com eles, tá certo? Só colocando aqui que às vezes vai acontecer de a gente não fechar um diagnóstico, né? E que o mais importante, digamos assim, é identificar as potencialidades, né, da criança, do adolescente, identificar onde que precisa ser, quais as condições, as situações que precisa ser reforçada e trabalhar nessas condições. Então, às vezes, não vai ter um nome, né, não vai ter um nome, um diagnóstico definido, mas vai se identificar as dificuldades e ver quais são as formas, né, que vai se poder trabalhar isso daí. E só reforçando, né, Mirella? Hoje, devido a toda essa questão da pandemia, onde toda a assistência do ensino-aprendizagem ficou online por um ano, agora está retornando um pouco, algumas escolas já estão no sistema híbrido, presencial e online, né? O que acontece? A gente visualizou que para a gente fazer o fechamento diagnóstico em si não é adequado nesse momento, né? A nível mundial, a gente já tem pesquisas que comprovam que as crianças têm, sim, ficaram com uma defasagem grande e as orientações são que a gente não deve dar o diagnóstico, não deve fechar até o momento que a gente faça uma intervenção, até o momento que a escola volte ao seu processo normal de ensino. Porque como que a gente pode tirar daqui, né, no CEDA, chega no CEDA e dá um diagnóstico que a criança tem um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática, se ele nem frequentou a escola adequadamente, né, se o professor não conseguiu intervir de uma forma, porque tem, como a gente já falou antes, a gente consegue fazer algumas triagens online quando a pessoa tem o acesso. Outras pessoas não têm, e isso foi para tudo, tá? Até para a escola. Então, como que a gente pode fechar um diagnóstico de uma criança com prejuízo na matemática, né, na aritmética, se ele não conseguiu frequentar a escola, se ele não conseguiu ter o acesso ao atendimento remoto, tem todas essas questões. Então, nesse momento, a gente está fechando alguns pareceres de crianças com suspeitas, tá? Então, para não ficar... e também reforçando assim, hoje com suspeita, e como a Mirella já falou, talvez ele entre, faça toda a avaliação e a gente não consiga concluir o diagnóstico do que essa criança possa ter. Tá? Isso eu acho que todo mundo, acredito que todo mundo que está aqui tem conhecimento dessas questões e trabalha também com isso, e muitas vezes a gente não consegue fechar, né? Tá? Certo? Vou seguir, a gente vai mostrar para vocês como é que é o fluxo. Esse fluxo, o preenchimento de dois instrumentos, na realidade, o instrumento, né, que a gente tem dois instrumentos, que é o instrumento para as escolas e para a saúde, ele é composto por alguns itens da identificação, como é que é a família, algumas doenças, como é que a criança está na escola, se ele frequenta o contraturno, como que ele está, tá? Esse instrumento, ele foi já encaminhado via o programa de saúde da escola pela parte da educação, como pela parte da saúde, e as escolas, elas têm acesso. Vou passar o outro para vocês verem, funciona dessa forma, ao final ele está escrito assim, né? Instrumento preenchido em que data e quando foi a data do grupo de escuta. Então, a gente colocou essa questão, quando que foi discutido no grupo de escuta, porque a gente acha de extrema importância essa discussão entre saúde e educação e assistência social, para quê? Para que quando ele venha para cá, a gente já tenha um pouquinho o olhar dessa criança, qual que é a dificuldade que ele está apresentando naquele momento, né?
E só que a gente tem observado assim, ó, o pessoal tem falado, nossa, mas é muito grande esse instrumento. Nossa, mas eu não sei isso porque a criança não está indo na escola. Ah, eu não conheço ele porque ele começou agora, ele veio de outro estado. Aí a gente conversa, a gente enfatiza que é muito importante o preenchimento desse instrumento com o que ele já conhece da criança. Se não conhece, preenche, assina, discute, manda junto, pede encaminhamento, pede o relatório acadêmico dessa criança, o que aconteceu com ele nos anos anteriores, no seu estado onde ele participou da escola, né? Até porque a gente pode ter um pouquinho da história dele lá. E muitas vezes tem pessoas, profissionais, que conseguem escrever a criança, a gente consegue ver ela direto. Nossa, eu li esse relatório. Ah, realmente é essa criança, tá? Então, a gente pede esse olhar, esse cuidado, porque esse é um instrumento que a gente fez com bastante carinho e a gente estudou bastante o que a gente vai escrever, o que a gente vai colocar. E a gente teve também a participação do pessoal da educação, o que era importante colocar nesse instrumento, tá? Que pudesse nos mostrar o que a criança está ali, realmente, o seu potencial na escola, tá? Depois a gente tem o instrumento da saúde, que também é praticamente semelhante, mas ele tem as peculiaridades de cada área, né? Saúde e educação. Então, vocês podem ver que tem identificação para todos eles, um contato. O contato telefônico é bem importante, porque às vezes as famílias elas não atualizam o seu cadastro no centro de saúde, mas a escola tem contato todos os dias, né, diário, e ela tem um telefone. E para que a gente também possa acessar essa criança, porque às vezes ele vem, via esses regras, ele tem um telefone antigo. E a gente também não consegue contato, a gente fala com a escola passa um telefone novo, a gente fala com o centro de saúde, o centro de saúde nos passa um contato novo também da família, e a gente consegue buscar essa criança para assistência. Tá? Então, também, ao final, ali, a gente tem a data do grupo de escuta, tá? A gente quer amarrar essa questão de fazer todo o encaminhamento via programa de saúde da escola, para que a gente possa trabalhar junto, né, em conjunto com essa família e também os profissionais de saúde, educação e assistência social. Tá? Então, esse é o nosso endereço, nós temos esse telefone e a gente tem um WhatsApp que a gente fala diretamente com as famílias que estão hoje na assistência. Esse nosso e-mail do CEDRA, vocês podem encaminhar dúvidas, questionamentos, vocês podem acessar também o nosso protocolo, que está na página, no site da prefeitura, tá? Para entender um pouquinho melhor gestão da clínica, para entender melhor cada caso que encaminhar, tá certo? E acho que a gente abre, então, né, um tempo para perguntas, dúvidas. Eu vou aproveitar. Estou participando. Oi, Cris. Eu posso, meninas, aproveitar, já que vocês colocaram a questão, né, da discussão do PSE, que eu acho que é super importante. Então, lembrando que dia 26 a gente teve a live do PSE, fazendo todas essas pactuações, né, de que o programa ele existe desde 2008, ele nunca deixou de existir. A gente fez ajustes ao longo do caminho e que desde 2017 a gente tem trabalhado nessa questão da aproximação a partir do grupo de escuta para as discussões de saúde das crianças, independente se é para a CEDRA ou não, é para todas as situações que aparecem e os encaminhamentos serem tomados e discutidos, né, nesse grupo. A corresponsabilização de todos os setores, né, no cuidado desse educando, né, dessa criança, que é responsabilidade do centro de saúde, mas que é compartilhado com a educação, com a assistência social e demais setores que se fizerem necessários para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, né. O que é importante do grupo de escuta? A gente também gravou essa live, a gente vai enviar a gravação novamente. Foi um documento orientador de todo o processo de passo a passo, quais as ações são primordiais, pontuando essa questão do grupo de escuta, não só para a demanda do CEDRA, mas fortalecendo essa questão da demanda do CEDRA, principalmente, né? E falando que o grupo de escuta, ele não precisa necessariamente acontecer de forma presencial, que às vezes as pessoas dizem, mas a gente não consegue se reunir. Ele não tem a obrigatoriedade de acontecer presencial, ele pode acontecer, inclusive, de forma remota, por videochamada. Se vocês quiserem conversar por WhatsApp, está resolvendo a situação, não importa. O que a gente enfatiza é o contato.
Precisa existir essa conversa. A forma como essa conversa vai acontecer não importa. Ela precisa acontecer. Se eu vou mandar o relatório, a pessoa vai ler, depois vai discutir a partir do relatório, vão tirar os encaminhamentos conjuntos do que é de competência de cada local. Então, isso tudo é a articulação, né, entre a unidade educativa, a CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Centro de Saúde, né, quem precisar ser envolvido no cuidado dessa criança que vai estar acontecendo. Então, é só para reforçar que a gente, né, vai estar disponibilizando, já mandou a parte teórica, né, do material. A Candice estava editando a gravação, eu acredito que até segunda ela deve estar encaminhando a gravação e a gente vai estar disponibilizando a gravação para as pessoas que não puderam participar do PSE, assim como as pessoas que talvez não puderam participar, né, da apresentação que as meninas fizeram com relação ao fluxo, né, do protocolo de entrada e de acesso para o serviço, para as pessoas poderem estar acessando, né, essa nossa fala, essa nossa conversa, para poder estar encaminhando dúvidas, né, como a Josi bem lembrou, para o e-mail. Então, assim, a disponibilidade nossa está ali nos canais. Tem muitas dificuldades, que eu acho que foi, né, todo mundo fala, tem. A gente está num momento de pandemia, de crise, e que a Josi trouxe muito bem lembrado, né? A gente não pode também fechar diagnósticos, porque todo mundo teve algum prejuízo. Se nós, enquanto adultos, no nosso convívio social, a gente já teve prejuízo, imagina para as crianças que, né, depende muito desse convívio e desse contato direto para que o ensino aconteça de uma forma talvez mais adequada, né? Porque os pais, gente, por mais que a gente tenha que envolver os pais na educação, eles não são pedagogos. Eles não têm formação para educar, eles têm talvez mais dificuldades de auxiliar os filhos nesses processos do que os próprios filhos. Então, a gente também tem que entender que existe um grau de necessidade e vulnerabilidade, né, nesses processos todos, e que eu concordo, né, a gente vai ter um pouquinho mais de morosidade para dar respostas em algumas coisas, que talvez pudesse ser mais rápido se a gente não tivesse esse momento de pandemia. Mas parabéns, meninas, e era só para lembrar mesmo a questão do grupo de escuta, né, e reforçar a importância para os encaminhamentos do CEDRA, mas para as outras ações que a gente tem também dentro do município, né, e que existe um recurso vinculado a partir do momento que a gente também realiza essas ações e a gente registra essas ações, tá bom? E eu estou à disposição, junto com as meninas, né, para dúvidas, nos questionamentos, nas sugestões de melhorias, né, do processo, que possam, né, estar nos auxiliando e nos conduzindo com relação a isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Boa tarde, meu nome é Ludmila, eu sou do Centro de Saúde do Pântano do Sul. Eu queria só tirar uma dúvida ali, que para mim eu fiquei com um pouco de dúvida em relação ao fluxo, né? Quando a gente encaminha, né, depois de uma escuta, né, com a escola, e faz um encaminhamento para o CEDRA, né? Daí a gente teve uma situação que daí a gente fez o encaminhamento, e daí pela regulação, né? E daí foi nos devolvido que a gente deveria encaminhar essa criança para neuropediatria. Nesse caso, já foi feita uma avaliação, e de acordo com essa avaliação, teria que passar primeiro por essa especialidade antes de ir para o CEDRA, isso? Existe faz o encaminhamento pelo posto, né, pela regulação ali no CEL, que existe um profissional regulador, né, que faz essa avaliação inicial. E se dentro aquelas questões que foram colocadas, né, de encaminhamento, esse regulador vê que não é, nesse momento, uma situação para o CEDRA, né, aí ele devolve com essas orientações. Então, provavelmente, esse regulador viu que era mais indicativo nesse momento de passar por uma avaliação com o neurologista, tá? Daí já é da regulação, tá? Ludmila, assim como a Mi falou, o protocolo de acesso, que a gente não colocou o protocolo de acesso aqui, ele tem um pouquinho mais de especificidades para o regulador poder tomar essa decisão, e ele vai muito mais a fundo com relação aos critérios mesmo de entrada. Quando vocês encaminham, né, porque o centro de saúde vai ser sempre o encaminhador, só vai ter entrada pelo centro de saúde.
A conversa é junto com a educação ou qualquer outro órgão para complementar as informações. Mas quem vai inserir vai ser a unidade de saúde, porque o serviço ele é de saúde. Por mais que a gente tenha participação de educação, de assistência social, o serviço é de saúde. Então, por isso que ele entra, né, pelo centro de saúde. Quando o regulador visualizar essa parte, que nem você falou, ele mandou para o neuro, provavelmente, ou faltaram mais descrição clínica com relação ao que estava lá, ou talvez na sugestão clínica que vocês colocaram, deu os indícios para ela dizendo, olha, isso aqui tem que ir para lá antes de vir para cá. Às vezes, o que a gente tem e que a gente sempre enfatiza, eu sei que a regulação faz isso há muito tempo, porque eu também já fui gerente de regulação, por favor, escrevam tudo. Quanto mais informação tiver no encaminhamento, melhor será para a avaliação do regulador. Então, por vezes, ele vai mandar pedindo dado diagnóstico para poder saber se entra ou se não entra. Ou, às vezes, você vai mandar o dado diagnóstico, vai acontecer isso, ele vai dizer, olha, com esses dados não é para cá, é para outro serviço previamente. Então, facilita um monte se vocês escreverem. Aquele encaminhamento que as meninas falaram, a gente até estava conversando, se vocês pegarem aquele relatório que é preenchido, tanto pela saúde quanto pela educação, e pegar o escopo do que está lá, do que foi na discussão, e transcrever no encaminhamento, ele vai ser assim, de suma importância para o regulador. Aquilo já vai dar toda a base da necessidade que a equipe do CEDRA precisa saber e para o regulador poder definir dentro dos critérios para poder dizer, olha, ele realmente vai ser agendado porque é uma criança que tem todo o perfil, né, entra nos critérios para avaliação. Isso obrigatoriamente vai dizer que essa criança, tendo critério entrando no perfil, vai permanecer no serviço? Não, que é o que as meninas reforçaram. Então, é uma segunda questão, né? Uma coisa existe uma suspeita, a princípio está nos critérios, mas depois de toda essa avaliação que a equipe fizer lá, talvez elas identifiquem que não é o melhor local. E a devolutiva vai ser para onde que essa criança tem que ir para receber o melhor tratamento, né, o melhor cuidado adequado. Sempre lembrando, que acho que as meninas deixaram bem claro isso, a criança não é do CEDRA. A criança ou adolescente, elas continuam sendo da equipe. E muitas vezes vocês vão ver que a equipe vai, inclusive, entrar em contato com devolutivas, que a unidade vai ter que dar suporte em algumas continuações de atividades junto com essa criança e família. Porque ele vai ter sessões, a exemplo da fisioterapia, ele vai ter sessões dentro do CEDRA. Só que essas sessões, elas não são estanques. Essa criança, ela precisa extrapolar. Tem que ser algo diário. Então, o suporte, às vezes, vai ter que vir da equipe multiprofissional na PS, vai ter que vir do médico, do enfermeiro, do agente comunitário, do técnico de enfermagem, entendeu? De todo mundo vai ter que vir. Então, essas articulações devolutivas, a equipe também vai estar fazendo, né, para a gente, enquanto rede. Espero ter ajudado, tá? E eu lembrei aqui de uma coisa que também para a gente é importante, tá? Se for possível, né, anexar os documentos no prontuário do paciente, tá? Porque inclusive esses instrumentos, né, preenchidos, porque como a gente está fazendo online, né, facilita muito, porque daí a gente abre o prontuário previamente, já faz um estudo, já vê esses instrumentos, já lê, já vê quais são as situações dessa criança, o que já foi feito de avaliação, se essa criança tem um relatório pedagógico, né, ou se já passou com algum outro especialista, porque muitos já passaram com neuro, enfim, e já tem um relatório, já tem um diagnóstico, né, já tem um laudo. Então, o que tiver que possa anexar no prontuário do paciente, para nós é bem relevante, tá? A gente pede isso porque a gente tem recebido muitos pacientes que que a mãe fala, né, o responsável fala que preencheu o documento ficou na unidade de saúde e não está anexado no prontuário, tá? Então, assim, lembrar isso, assim, sempre que possível, né, anexar no prontuário do paciente, tá? Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem.
Até porque a gente pede para anexar todos esses documentos de exames, tudo, porque é critério que a criança faça uma avaliação oftalmológica e uma avaliação auditiva antes de ser encaminhado para o CEDRA, né? Porque às vezes a gente pode ter um problema de visão, precisa usar um óculos, ou eu tenho um problema de visão há bastante tempo, não estou conseguindo me alfabetizar, não estou conseguindo chegar às letras, escrevendo tudo errado, ao contrário, né? Inverso, eu inverto a minha letra, pode ser só um problema de visão, como pode ser até um problema mais grave, né? Uma dislexia em si, um problema específico de transtorno de aprendizagem, da escrita, da leitura, da matemática. Dúvidas? E se eu também não ouço bem, né, eu posso ter um problema de audição. Então, sempre dá uma olhadinha no ouvido das crianças para ver se não tem rolha de cera, porque muitas vezes eu posso ter uma rolha de cera e isso também pode, isso influencia como se fosse uma perda auditiva, né? Uma otite vai me dar um problema auditivo, então, se eu não ouço bem, eu não tenho feedback, né? Eu posso não falar bem, posso não ouvir bem e não vou conseguir. A professora faz um ditado, eu posso escrever errado, ela vai falar banana, eu posso escrever banana. Certo? Lembrar que tem várias condições, né? A Josi falou algumas, assim, questão do sono, né? Se é um respirador oral, né? Isso influencia bastante também. O comportamento, né? Sim, porque afeta o sono, né? Vai afetar a questão da concentração, né? Da memorização, da aprendizagem, né? Então, tem uma série de condições, por isso que a gente frisa que é tão importante fazer uma avaliação bem feita, né, tanto pela equipe de saúde, né, quanto pelas escolas, né. Acho que é importante a gente aprender a escutar, né, aprender a escutar o próximo, até porque, às vezes, a escola, como ela fica diariamente com a criança, ela tem bastante dados e ela nos informa coisas que, às vezes, a gente passa batido, né. Aquela criança que não dorme bem, ela pode ter um comportamento extremamente agitado na sala de aula, ela pode ter mau humor, ela pode ficar irritada, e às vezes achar que é um TDAH, e às vezes pode não ser. Então, por isso que a gente aplica os instrumentos mais adequados possíveis, a gente faz bastante atualização, a gente tem buscado fazer um centro de referência no município nos transtornos de aprendizagem. Estamos iniciando, né? A gente está aí há pouco tempo no trabalho, mas a gente busca a melhor assistência com qualidade para o nosso usuário aqui da nossa população, no município de Florianópolis. Bom, ninguém quer falar, né? Então, acho que a gente pode encerrar a nossa live, né? Foi um prazer estar com vocês. Estamos às ordens. Thaís e Ana, a gente queria informá-los, a gente tem uma proposta também de dar continuidade dessa sensibilização, fazer de uma forma mais, como a gente fez antes, né, distrital, certo? Então, fica aí a proposta para a gente. Já que eu fui mencionada, já que é um espaço específico até para os profissionais da saúde, mas eu acho que a ideia mesmo é ampliar cada vez mais em espaços específicos, espaços em conjunto, né? A Rede Municipal de Ensino aí parece que está voltando semana que vem, e aí a gente já tem, eu acho que o propósito é isso mesmo, né? De cada vez mais a gente se aproximar dos diálogos e a gente ter um diálogo definido, né? Único nas nossas redes, às vezes alguns encaminhamentos contrários, meio truncados, mas eu acho que aí vale o nosso papel, nunca é tarde, a gente está se aproximando cada vez mais e entrelaçando os nossos propósitos e trazer mais pessoas, assim, né, mais profissionais conosco, tanto da saúde, da assistência e da educação. Muito obrigada pela fala de vocês, meninas, não queria muito, né, atrapalhar, mas muito objetiva e muito entendida, né, é possível o entendimento da fala de vocês. Grata e valeu pela iniciativa, Thaís, e seguimos na parceria de sempre. Obrigada também, pessoal.
Obrigada a todo mundo. Assim como as meninas falaram, a gente também vai retomar no segundo semestre as discussões distritais do PSE. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa casada, né? Já aproveitar o espaço de estar renovando, né? De estar se reciclando e qualificando, e aí aproveitar para fazer já simultaneamente. Muito obrigada a participação de todos, parabéns para as meninas, né, pela apresentação do documento, e a gente segue à disposição de todos vocês. Obrigada. Obrigada, Tchau, gente. tchau.